Meus amados filhos e filhas, hoje quero conduzir vocês a um dos livros mais intensos da Escritura, o segundo livro de Samuel. Aqui não vemos apenas histórias antigas, mas testemunhos vivos de como o coração humano pode se aproximar ou se afastar de Deus, e como a misericórdia sempre encontra um caminho para restaurar. O cenário se abre logo após a morte de Saul, o primeiro rei de Israel, e de seu filho Jonatas. Davi, que já havia sido ungido por Samuel como futuro rei, agora se vê diante da realidade de governar. Mas percebam a delicadeza de seu coração. Mesmo depois de tanto ter sofrido perseguição por parte de Saul, ele não se alegra com a notícia de sua morte. Pelo contrário, Davi chora amargamente e entoa um cântico de lamento em honra a Saul e a Jonatas. Isso nos ensina que a verdadeira grandeza não está em vingar-se, mas em reconhecer a dignidade do outro, mesmo quando houve dor e injustiça. Após esse luto, Davi é proclamado rei de Judá, a tribo que primeiro o reconhece. Por 7 anos, ele governa apenas essa parte do povo. Enquanto isso, o restante de Israel segue outro caminho, liderado por Isbosete, filho de Saul. Essa divisão gera conflitos e batalhas internas. No entanto, a mão de Deus vai guiando os acontecimentos, e pouco a pouco as tribos se unem, reconhecendo em Davi aquele que o Senhor havia escolhido. Finalmente, Davi é ungido rei sobre todo Israel, e a nação volta a ter um coração unido. Uma das decisões mais marcantes de Davi é estabelecer Jerusalém como capital. Ele conquista a cidade dos Jebuseus e a transforma em centro político e espiritual. Jerusalém não é apenas uma cidade, ela se torna símbolo da presença de Deus no meio do povo. Para marcar isso, Davi organiza a grande festa da chegada da Arca da Aliança. Imaginem a cena: sacerdotes carregando a arca, instrumentos musicais tocando, o povo dançando. E no meio de todos, o rei Davi, vestido com simplicidade, dançando diante do Senhor, sem se envergonhar. Ele nos mostra que a adoração verdadeira não depende de aparências, mas da entrega do coração. Em meio a essa caminhada, Deus faz a Davi uma promessa extraordinária. O profeta Natã é enviado para lhe dizer que não seria ele quem construiria o templo, mas que sua descendência seria abençoada para sempre. Deus promete levantar de sua casa um rei cujo trono não terá fim. Essa é a aliança davídica, um compromisso eterno que aponta diretamente para mim, pois eu sou o filho de Davi, que veio reinar com justiça e amor, não por alguns anos, mas por toda a eternidade. Mas filhos e filhas, é aqui que aprendemos uma verdade profunda. Até os escolhidos de Deus podem cair. O livro de 2 Samuel nos mostra o episódio doloroso do pecado de Davi com Batseba. Ele a vê, a deseja, e mesmo sabendo que a esposa de Urias, um de seus soldados fiéis, a toma para si para encobrir o erro, organiza a morte de Urias em batalha. Esse é um dos momentos mais sombrios da vida de Davi. Ele, que tanto buscava o coração de Deus, se deixa dominar pela cobiça e pelo egoísmo. O Senhor, porém, não abandona aqueles que ama. Envia o profeta Natã, que conta a Davi uma parábola sobre um homem rico que rouba a ovelha de um pobre. Quando Davi se enfurece contra o homem da história, Natã lhe diz: esse homem é você. Diante disso, Davi reconhece o pecado e se arrepende. Ele não tenta justificar-se, não culpa outros, mas se dobra diante de Deus. Dessa dor nasce o Salmo 51, em que ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito firme. A consequência do pecado foi dura, mas a misericórdia do Senhor também foi maior. Mesmo perdoado, Davi precisou enfrentar turbulências
Dentro de sua família, seu filho Aminon comete violência contra sua própria irmã, Tamar, e isso gera ódio e vingança. Absalão, irmão de Tamar, revolta-se contra o crime e, anos depois, toma para si a coroa, organizando uma rebelião contra o pai. Davi precisa fugir de Jerusalém, humilhado, chorando enquanto sobe o Monte das Oliveiras. Imaginem a dor de um pai que vê seu próprio filho se voltar contra ele. Mesmo assim, Davi ora, pede a Deus que o guie e coloca nas mãos do Senhor o futuro de sua vida e de seu reino. A guerra entre Absalão e Davi termina tragicamente. Durante a batalha, Absalão fica preso pelos cabelos nos galhos de uma árvore e é morto pelos soldados de Davi, mesmo contra as ordens do rei. Quando recebe a notícia, Davi chora desconsolado. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em teu lugar. Esse lamento revela um coração profundamente humano. Mesmo traído, Davi continua sendo pai, e a perda do filho é uma ferida que o marca para sempre. Após esses acontecimentos, Davi retoma o trono, mas sua família permanece dividida. Outro filho, Adonias, mais tarde tenta se colocar como sucessor. O reino vive tempos de instabilidade, mostrando como as escolhas erradas de ontem podem gerar dores prolongadas. Ainda assim, em meio às falhas, Deus não abandona seu servo. Ele continua a fortalecer Davi, a dar vitória sobre os inimigos e a mostrar que sua promessa permanece firme. Outro episódio importante em 2 Samuel é o recenseamento do povo. Davi, movido talvez por orgulho ou insegurança, manda contar os homens aptos para a guerra. Mas esse ato revela a falta de confiança em Deus, pois o verdadeiro poder de Israel nunca esteve em números, mas no Senhor que combate por eles. Como consequência, o povo sofre, e Davi, mais uma vez, reconhece seu erro. Ele clama ao Senhor dizendo: fui eu quem pequei. Mas que culpa tem o rebanho? Esse arrependimento sincero mostra o coração de um líder que, apesar de falho, se coloca como pastor que intercede pelo povo. Ao longo do livro, encontramos também cânticos e salmos atribuídos a Davi, onde ele expressa gratidão, confiança e esperança. Esses cânticos eles revelam a alma de um homem que, mesmo enfrentando guerras, perdas e pecados, nunca deixou de buscar refúgio em Deus. E é justamente por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Não porque era perfeito, mas porque, diante das quedas, sempre se voltava para o Senhor, com sinceridade, ao final de sua vida. Davi não entrega apenas um reino forte a seus sucessores, mas também uma herança espiritual. Ele deixa o testemunho de alguém que aprendeu a depender de Deus em todas as circunstâncias. Sua história aponta para mim, o filho de Davi, que um dia entraria triunfante em Jerusalém, não montado em cavalos de guerra, mas em um jumentinho, trazendo paz e salvação. Assim, filhos e filhas, aprendam com o livro de 2 Samuel que a vida é feita de vitórias e quedas, mas que em tudo é possível recomeçar, se confiarmos no Senhor. Aprendam que o poder verdadeiro não está nas armas ou nos números, mas na obediência e na fé. Aprendam que o pecado traz consequências, mas que o perdão de Deus sempre abre portas para um novo começo. Sejam como Davi, não perfeitos, mas sinceros, não sem falhas, mas sempre prontos a se levantar. Porque o Pai olha não apenas para as obras externas, mas para o coração. E aquele que abre o coração para a graça nunca caminha sozinho. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos.